Olá, começa agora uma edição especial do TV TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver hoje retrospectiva. Tribunal encerra primeiro semestre de atividades com balanço positivo. Reveja as principais decisões da Corte este ano. Um balanço das correções nos TRTs e das audiências de conciliação em dissídios coletivos. E também as ações da Justiça do Trabalho para acelerar a execução trabalhista e as medidas de aperfeiçoamento do processo judicial eletrônico. Tudo isso e muito mais. O TV TST já começou. O primeiro semestre de 2014 no TST foi encerrado em sessão do órgão especial. Além de aprovar medidas para melhorar o funcionamento do Judiciário do Trabalho, o presidente da Corte, ministro Barros Levenhagen, fez um balanço das atividades. Logo após a abertura da sessão, o presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, apresentou aos demais ministros um plano de obras e reformas que devem ser realizadas nos prédios do tribunal, o que deve gerar maior segurança aos trabalhadores que fazem a manutenção do edifício. Além do plano de obras, o órgão especial também aprovou a reconvocação de 2 desembargadores. Marcelo Pertence, do TRT de Minas Gerais, continua atuando no TST, enquanto a Corte aguarda a escolha de um novo ministro para a vaga que surgiu com a aposentadoria do ministro Carlos Alberto Reis de Paula. E João Pedro Silvestrin, do TRT do Rio Grande do Sul, segue na 8ª turma na vaga da ministra Maria Cristina Peduzzi, que atualmente representa o TST no Conselho Nacional de Justiça. Ao final da sessão, o presidente da Corte, o ministro Barros Levenhagen, apresentou um relatório sobre as atividades do tribunal no primeiro semestre de 2014. Os dados apontam maior rendimento em relação ao mesmo período do ano passado. No primeiro semestre, o TST recebeu mais de 152.900 novos processos, 6,9% a mais que no mesmo período do ano passado. Foram julgados mais de 123 mil processos. Cada ministro julgou, em média, 4.788 processos, volume 4,7% acima do primeiro semestre de 2013. Vale salientar que o tempo médio de tramitação, o qual corresponde ao período entre o início do processo no tribunal e a sua baixa, alcançou, nos primeiros meses deste ano, 410 dias, seu menor valor desde 2007. E vamos relembrar as decisões que foram destaque na mais alta Corte Trabalhista. Saiba quais foram os principais temas analisados pelas sessões 1 e 2 de dissídios individuais e pela sessão de dissídios coletivos. A reportagem é de Luana Carvalho. Milhares de conflitos solucionados entre patrões e empregados. O Tribunal Superior do Trabalho julgou mais de 150 mil processos neste primeiro semestre de 2014. Entre os casos que chegaram ao TST, os principais temas foram responsabilidade solidária e subsidiária, com cerca de 10.400 processos, seguido de horas extras, com mais de 10 mil processos. Em um dos casos que chegou à seção 1 de dissídios individuais, os ministros analisaram o recurso de uma bancária aposentada por invalidez em 2001. Ela questionava a decisão da 7ª turma, que julgou prescrito o pedido e extinguiu o processo. A ação contra o Banco do Brasil foi entregue à Justiça em 2006, só que 3 anos antes entrou em vigor o novo Código Civil, que reduziu o prazo prescricional do antigo código, que era de 20 anos, para 3 anos. Para os ministros, se o pedido ocorreu antes da promulgação da Emenda Constitucional 45, a prescrição aplicável é a civil e não a trabalhista. Por maioria, a SDI1 decidiu pela aplicação da regra de transição do Código Civil e, consequentemente, o prazo prescricional de 3 anos contados da data do acidente de trabalho. Assim, a sessão declarou prescrito o direito de ação da ex-empregada do banco. Já a seção 2 de dissídios individuais, responsável por julgar ações rescisórias, mandados de segurança, ações cautelares e habeas corpus, julgou neste primeiro semestre quase 2.000 processos.
Já a seção de dissídios coletivos julgou 214 processos este ano. Apesar de serem as menores unidades judicantes do TST, as 8 turmas do tribunal, cada uma composta por 3 ministros, têm competência para julgar a maior parte dos processos que chegam à Corte Trabalhista. Para se ter uma ideia, de janeiro a junho deste ano, as turmas julgaram 105.607 processos e foi a 8ª turma que mais julgou neste primeiro semestre. Ao todo, foram 16.693 casos. O tema que mais esteve presente durante as sessões foi responsabilidade solidária. 10.406 processos sobre o assunto chegaram às mãos dos ministros. Em segundo lugar, estão pedidos de indenização referente às horas extras. Ao todo, foram julgados 10.248 processos envolvendo esse tema. E as turmas ganharam reforço de desembargadores por meio de um acordo de cooperação técnica com os TRTs. Outra medida foi que a presidência do TST passou a avaliar agravos de instrumento com requisitos intrínsecos. 60% deles ficaram com a própria presidência e 40% foram distribuídos aos ministros. A iniciativa de fazer essa divisão foi do próprio presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, na intenção de colaborar com os demais ministros no esforço concentrado para o julgamento dos processos. E a presidência do TST encerrou as atividades do primeiro semestre com balanço positivo. Algumas metas foram priorizadas, entre elas, ações voltadas para a atividade fim da Corte, ou seja, o julgamento dos processos. Dar posse aos ministros do tribunal, autorizar licitações, convocar audiência pública. Essas são algumas atribuições da presidência do TST previstas no regimento interno da Corte. O atual presidente, ministro Barros Levenhagen, tomou posse no dia 26 de fevereiro. Lá se foram um pouco mais de 4 meses, mas... A mim me parece que estou aqui há um ano, tal a intensidade das atividades envolvidas na presidência. E entre tantas tarefas, o presidente conta que priorizou a atividade fim da Corte, ou seja, o julgamento dos processos. Para isso, algumas medidas foram adotadas. A convocação de 16 desembargadores para atuar nas turmas do TST. Em vez de se deslocarem de seus estados e permanecerem 30 dias aqui em Brasília, agora funciona assim. Cada magistrado recebe pela internet os agravos de instrumento que vão ser julgados. Depois disso, eles comparecem ao tribunal por apenas 3 dias durante o mês para participar das sessões de julgamento. Tivemos uma economia de gás substantiva e mantivemos o objetivo da convocação, que era e é exatamente auxiliar os colegas ministros. O tribunal também registrou um aumento de 43,2% no número de processos julgados pela presidência neste semestre. Além dos trabalhos administrativos na Corte, o ministro Barros Levenhagen também acompanhou de perto a votação de projetos de lei no Congresso que são de interesse da Corte. Um deles, que aguarda sanção da presidente Dilma Rousseff, uniformiza a jurisprudência no âmbito dos TRTs, sem prejuízo de interposição de recurso de revista por divergência e abrevia o processamento dos embargos declaratórios. E a expectativa é que com esse projeto, que deverá ser regulamentado pelo TST, nós consigamos diminuir esse excesso de processos desnecessários, porque muitos deles nem têm tese. E não raros eles são indeferidos recursos de revista, porque tratam de matéria factual que se exaure no 2º grau de jurisdição. Neste semestre, algumas orientações jurisprudenciais foram transformadas em súmulas. Entenda a diferença na reportagem de Carolina Andrade. Só no primeiro semestre deste ano, o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho converteu 11 orientações jurisprudenciais em súmulas. O procedimento sumaríssimo, ele exige que o recurso de revista seja contrário a uma súmula e não à orientação jurisprudencial. E, por vezes, então, a Comissão de Jurisprudência propõe a transformação dessa OJ em súmula até para viabilizar o cabimento do recurso de revista no procedimento sumaríssimo.
A UJ 414 foi convertida na súmula 454 e fala sobre a competência da Justiça do Trabalho, a execução de ofício da contribuição referente ao seguro de acidente de trabalho, que tem natureza de contribuição para a Seguridade Social. A UJ 387 foi convertida na súmula 457 e fala de honorários periciais, que a União é responsável pelo pagamento deles quando a parte sucumbente no objeto da perícia for beneficiária da assistência judiciária gratuita. Outra alteração feita pelos ministros foi a conversão das OJs 294 e 295 em orientações jurisprudenciais transitórias, que se aplicam em casos específicos de determinada categoria profissional ou empresa numa situação concreta. Por isso que elas são transitórias, porque elas podem, com o passar do tempo, se tornar obsoletas e perder a sua eficácia. No próximo bloco, as conciliações feitas pela vice-presidência do TST e as medidas para acelerar a execução trabalhista. Não saia daí, a gente volta já. Veja outras ações que foram destaque este ano. Escolas, prefeituras e hospitais da rede pública de 26 municípios brasileiros foram beneficiados com a doação de 3.510 computadores. As máquinas, apesar de estarem em bom estado, não eram mais utilizadas pelo tribunal. Para o presidente, ministro Barros Levenhagen, com as doações, o TST está valorizando o patrimônio público e o dinheiro pago pelo contribuinte. Em junho, o presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, assinou o ato que amplia o teletrabalho no TST. O limite máximo de servidores em teletrabalho por unidade subiu de 30% para 50%, mediante solicitação fundamentada. Para incentivar o aperfeiçoamento dos servidores, o TST passou a oferecer 50 bolsas de estudo para idiomas inglês, espanhol, alemão, italiano e francês. Os servidores interessados têm até o dia 30 de julho para enviar o formulário de inscrição à Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas. As ações planejadas pela Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista tiveram grande alcance neste primeiro semestre. As ações do Judiciário do Trabalho para efetivar a execução trabalhista, fase do processo em que devem ser pagas as verbas devidas, têm se multiplicado. O presidente do TST e do CSJT, ministro Barros Levenhagen, considera prioridade garantir que os processos sejam efetivamente concluídos. Por isso, medidas que permitam um acompanhamento maior sobre os bens de devedores já foram adotadas. Por meio de convênio assinado com a Procuradoria-Geral da República, a Justiça do Trabalho poderá utilizar o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, o SIMBA, desenvolvido pela Secretaria de Pesquisa e Análise da PGR. Esse sistema permite fazer um mapeamento das transferências de bens de CNPJ para CNPJ e localizar se eventualmente determinado devedor não fez transferência de bens, porque isso não se consegue a não ser por essa ferramenta. Uma medida para aumentar o cerco aos devedores foi capitaneada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que aprovou a Resolução 184. A norma prevê a criação em todo o país, nos próximos 6 meses, de núcleos de pesquisas patrimoniais nos TRTs, para identificar o patrimônio de devedores em processos trabalhistas. Infelizmente, aquela expressão popular ganhou e não levou é uma realidade na nossa área e ela precisa ser mudada. A pessoa tem que ganhar e tem que obter o valor exatamente devido. Outra ação adotada neste primeiro semestre foi a edição pelo TST de um informativo com as principais decisões das sessões de dissídios individuais relacionadas à execução trabalhista. Acelerar a execução trabalhista também depende do Congresso Nacional. Vários projetos sobre o tema estão na Câmara e no Senado. Em especial, o projeto de lei 606 de 2011 no Senado. O texto, que é resultado de uma resolução aprovada pelo órgão especial do TST, acrescenta na CLT dispositivos para cumprimento da execução. Trata-se de uma verdadeira reforma na execução trabalhista. 6 audiências de conciliação.
quase 100% de acordos firmados. Veja na reportagem de Cláudia Almeida um balanço feito pela vice-presidência do TST das audiências de conciliação que envolvem dissídios coletivos. Nos últimos 4 meses, a vice-presidência do TST, que preside as audiências de conciliação de dissídios coletivos de competência originária do tribunal, mediou 5 casos envolvendo empresas e entidades de trabalhadores em âmbito nacional. Antes de levar os dissídios a julgamento, são feitas audiências de conciliação na tentativa de que as partes cheguem a uma solução em comum. Este ano já foram realizadas 6 audiências com quase 100% de acordos firmados. O balanço foi feito pelo vice-presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho. Reputo essa uma das atividades mais importantes de qualquer magistrado trabalhista. Ter a capacidade de conciliar, sabendo que a harmonização das relações de trabalho é a nossa missão fundamental. O vice-presidente falou também de uma estratégia na hora de conciliar conflitos que tem funcionado. O modo de condução das audiências de conciliação, que é fazer reuniões separadas com os sindicalistas e depois com os representantes da empresa, de tal forma que eles podem falar com muita transparência, com muita abertura, quais são realmente as dificuldades que tem do ponto de vista da empresa e quais as pretensões que tem em relação aos trabalhadores. O processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho, o PJE-JT, é muito mais do que um simples sistema de tramitação eletrônica de processos judiciais. Foi criado para dar mais agilidade e diminuir a burocracia na Justiça. Neste primeiro semestre, integrantes do Comitê Nacional do PJE-JT realizaram diversas reuniões para traçar algumas estratégias que possam contribuir para a unificação do sistema em todos os ramos da Justiça. Pouco mais de 2 anos e meio de funcionamento e os números impressionam. O processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho já conta com mais de 1.500.000 ações eletrônicas desde que foram iniciadas. Só no primeiro grau, mais de 197.000 advogados e 2.200 magistrados no Brasil utilizam o PJE da Justiça do Trabalho. Em junho de 2014, o TST julgou pela primeira vez uma ação do PJE-JT. O processo é eletrônico desde que foi iniciado. O processo ficou sob a relatoria da ministra Kátia Magalhães Arruda, depois de ter passado pelo TRT de Santa Catarina, tendo sido ajuizado na Vara do Trabalho de Navegantes, a primeira a instalar o sistema em 2011. O aprimoramento do sistema é permanente. Neste ano foram feitas 5 reuniões do Comitê Gestor do PJE-JT. Muito esforço e planejamento para deixar o sistema cada vez mais afinado com as demandas, inclusive nas parcerias com a Receita Federal, OAB, Correios e Sistema Bancário. A principal diretriz da atual gestão é avançar com estabilidade. A expectativa é de que, até o final de 2014, 80% da Justiça do Trabalho utilize o PJE-JT com as novas funcionalidades disponíveis. Também está em desenvolvimento a unificação do PJE-JT com outros ramos do Poder Judiciário. A ideia é compartilhar as funcionalidades com o Conselho Nacional de Justiça e também com a Justiça Federal. A unificação deve ficar pronta em 6 meses, facilitando a comunicação entre as justiças e a tramitação dos processos. Isso promoveria um enxugamento de esforços, que hoje ele é subdividido, né, uma vez que todas as justiças possuem um PJE distinto. Então, isso sem dúvida seria uma economia, um gasto a menos de energia de todos os técnicos. Atividades esportivas, exposições e, por que não, uma pausa para assistir a um filme. Confira agora o que também foi destaque no tribunal ao longo dos últimos meses. Seguindo recomendação do coordenador da Comissão para a Erradicação do Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes,
Os juízes de primeiro grau inseriram no dia 3 de junho mensagem contra a exploração da mão de obra de crianças e adolescentes. A iniciativa marcou o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho. 57 novos juízes do trabalho participaram do 16º curso de formação inicial da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT. Ao todo, foram 5 semanas de aulas ministradas durante o mês de junho na sede do TST em Brasília. Ao longo do semestre, o TST realizou 5 edições do projeto Virtudes em Cena, coordenado pelo vice-presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho. A cada mês, os servidores do tribunal assistiram a produções que valorizam o ser humano e, em seguida, debateram o tema abordado no filme. O Centro de Documentação e Memória do TST realizou 2 exposições este ano: O Jovem e o Mundo do Trabalho e Futebol é Trabalho. As ações foram coordenadas pela ministra Maria de Assis Calci. No próximo bloco, um balanço das correções realizadas nos TRTs e mais, as metas da Justiça do Trabalho para o programa Trabalho Seguro. O TST nas redes sociais, as notícias mais comentadas no Facebook. Não saia daí, a gente volta já. Medidas que podem dar mais segurança ao trabalhador. O programa Trabalho Seguro contribui para a prevenção de acidentes no ambiente de trabalho. Confira. Cerca de 700 mil casos de acidentes de trabalho são registrados em média todos os anos no Brasil, segundo dados do Ministério da Previdência Social. Número alarmante para o Tribunal Superior do Trabalho, que por meio do programa Trabalho Seguro estabelece ações voltadas para a prevenção desses acidentes. Em abril deste ano, o tribunal preparou um vídeo institucional em que mostra a história de um operário da Companhia de Água de Brasília que se feriu gravemente no rompimento de uma adutora. Poderia ter evitado, sim, com certeza. Com o slogan Prevenção é o melhor caminho, o objetivo do vídeo é mostrar que adotar medidas para evitar acidentes no trabalho é papel de todos. Já em maio, o Comitê Interinstitucional de Prevenção de Acidentes realizou uma reunião para discutir medidas que podem dar mais segurança ao trabalhador. O encontro reuniu juízes e desembargadores da Justiça do Trabalho, além de representantes do Ministério Público e do Poder Executivo. As informações trazidas servem para que uma complemente a atuação da outra e perceba as fragilidades de cada órgão. Em junho, gestores regionais voltaram a se reunir para definir as metas do programa Trabalho Seguro, que tem como foco principal em 2014 o trabalho rural. Entre as metas estão a conscientização dos trabalhadores e empregadores sobre a necessidade de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, a promoção de ações educativas como o uso de material pedagógico do programa, a divulgação de mensagens sobre saúde, segurança e meio ambiente do trabalho por meio de campanhas publicitárias e a realização de um evento anual para discutir temas relacionados à prevenção de acidentes. A Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho já realizou este ano 4 correições. As visitas têm o objetivo de avaliar as atividades desenvolvidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho. Correição, um procedimento jurídico previsto na CLT e que tem o objetivo de avaliar a rotina de trabalho nos tribunais. As visitas são realizadas pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho aos 24 TRTs de todo o país. Este ano, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Brito Pereira, já realizou 4 visitas. A primeira foi no TRT do Distrito Federal e Tocantins, com sede em Brasília, entre os dias 17 e 21 de março. Em 2013, a Corte recebeu 13.030 novos processos e solucionou mais de 16.600. Para o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o regional tem ultrapassado todas as metas de desempenho determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça. A segunda visita foi realizada no TRT do Espírito Santo entre os dias 7 e 11 de abril.
No ano passado, o regional recebeu mais de 16.900 processos e solucionou cerca de 18.150. A taxa de congestionamento, ou seja, o acúmulo de ações à espera de julgamento, caiu de 20% para 14%. Depois foi a vez do TRT da Bahia receber a visita do corregedor ministro Brito Pereira entre os dias 12 e 16 de maio. No ano passado, o regional recebeu mais de 48.300 processos e solucionou, em média, 46.750. A última correição foi realizada no TRT do Maranhão entre os dias 2 a 5 de junho. No ano passado, o regional recebeu mais de 10.600 ações e solucionou quase 6.600. Durante uma entrevista em nossos estúdios, o corregedor-geral da Justiça do Trabalho disse que o sistema de gerenciamento de dados e gestão tem sido um grande aliado dos TRTs na hora de enviar os dados estatísticos das cortes ao TST. O corregedor também elogiou boas práticas dos regionais que ajudam a acelerar os julgamentos. Eu tenho tido a grata satisfação de encontrar os tribunais muito interessados em acertar, em criar, até mesmo na área de tecnologia da informação. Eu estou vendo um interesse muito grande de todos os tribunais regionais, dos juízes, os desembargadores, todos muito envolvidos. De modo que eu faço hoje um balanço muito positivo. Ao longo deste primeiro semestre, você acompanhou alguns julgamentos do TST que tiveram forte repercussão nas redes sociais. No Facebook, por exemplo, são muitos os fãs que acompanham diariamente as decisões e deixam comentários. Qual será o perfil desse público ligado na Justiça do Trabalho? E as publicações de maior impacto nessa rede? É o que você confere agora na reportagem especial de Rafael Porfírio. Você que não desgruda do Facebook, pode vasculhar o perfil dos amigos sem deixar de saber as decisões do tribunal. Para se conectar na rede social, basta colocar facebook.com/tstjus e pronto. Ao curtir a página, você vai fazer parte das mais de 400 mil pessoas que já acompanham diariamente as notícias postadas na rede social. Mais da metade dos internautas são mulheres. 39% têm entre 25 e 34 anos. A maior parte está concentrada em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador. Além de informar, a divulgação de notícias do TST no Facebook é uma maneira de estimular o debate do público-alvo sobre as decisões do tribunal. Abaixo de cada informação, os recados e opiniões dos trabalhadores e advogados sobre cada julgamento. A notícia da decisão dos ministros da 7ª turma de reconhecer a uma professora horas extras por ela ficar à disposição dos alunos na hora do intervalo foi compartilhada por mais de 16.400 internautas. 252 pessoas comentaram a decisão. O caso também chamou a atenção de muitos professores. Já a informação sobre a diferença do assédio moral e sexual no ambiente de trabalho foi compartilhada por mais de 6.100 pessoas. O texto que explica o que é a rescisão indireta foi acessado por mais de 5.200 internautas. E o caso da indenização para o trabalhador obrigado por uma empresa de telefonia e uma revendedora de celular a se fantasiar para aumentar vendas ganhou destaque entre as mais de 3.300 pessoas. Curta você também a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. Acesse facebook.com/tstjus. E o TV TST Especial Retrospectiva termina aqui. Mas você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia e até a próxima!